volta de Neymar. Neymar voltou neste fim de semana no empate entre Santos e Fortaleza, lá na Vila Belmiro, 1-1. Neymar deu assistência para gol. Faz diferença o Neymar estar em campo e vai fazer grande diferença para o Santos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Exame apontaram aí lesão nas costas de Carrascal, do Flamengo. Também temos notícia do Botafogo, que está querendo comprar o zagueiro do Sport, e o Internacional reconhecendo dívida com relação aí a Carboneiro, ao empréstimo do Racing para o Inter com o Carboneiro. A gente vai falar nisso aqui agora no Giro dos Clubes, rapaziada. Bom, meus amigos, desce aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo ao meu canal aqui, canal Beto Vieira, tudo sobre todos os clubes, tudo sobre todos os esportes aqui no YouTube para vocês, tá bom? Vamos falar então da volta do Neymar, que aí desde setembro fora dos gramados com a lesão na coxa. O Neymar voltou neste fim de semana, neste sábado, jogo na Vila Belmiro, o Santos aí lutando contra a zona do rebaixamento, mas o Santos tem uma equipe bem, uma equipe bem forte, né? Só falta aí o treinador encaixar o futebol do Santos, que eu acredito que tem um potencial muito grande para o ano que vem, né? Ano de 2026, se conseguir manter pelo menos 50%, 60% dessa equipe. Tem jogadores de uma mescla de experiência, com o Robinho Júnior, né? Grande jogador também, seguindo os passos do pai. Vamos falar então do Neymar. O Neymar então agradou a comissão técnica do Santos em seu retorno ao gramado após 48 dias afastado por conta de uma lesão. Em campo na Vila Belmiro, aos 21 minutos do segundo tempo, até o final do jogo. Brigou bastante, deu passe para o gol de empate, então o Neymar fez realmente a diferença. O jogo foi no empate em 1-1 contra o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão. Ele quase marcou de falta também, até tem esse lance curioso que foi a primeira vez que eu vi um jogador tentando fazer falta com cavadinha, então mudou realmente o ânimo da partida e espera aí ter um futuro melhor no Santos sem lesão. Né? E melhorou, claro, o rendimento da equipe, melhorou sim o potencial do time, né? Porque o Neymar em campo, o pessoal aí pode ter, né? Aquele cuidado especial com o Neymar em campo, pode abrir espaço para os outros jogadores do Santos. Mesmo recuperado de lesão, então, no reto femoral da coxa direita e atuando por mais minutos do que o planejado pela comissão técnica, Neymar ainda é dúvida para o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira, no Allianz Parque, pela 32ª rodada, em função do gramado sintético. Neymar, que nunca curtiu o gramado sintético, e realmente é um gramado mais seco, né? Mais difícil, está voltando de lesão, mas o Santos agora entra naquela fase que não pode ter como eu posso dizer, essa chance de escolher, né, muito gramado, e também não tem como desperdiçar a chance de ter Neymar em campo. Se o Neymar puder jogar na quinta-feira no clássico contra a equipe do Palmeiras, vai fazer toda a diferença. O staff do jogador então gostaria que ele tivesse ficado fora do duelo contra o Fortaleza, e também que passasse a semana que virá apenas treinando com o grupo, sem ser relacionado então contra o rival alviverde, deixando o retorno para o duelo contra o Flamengo no dia 9. Então ele tem o Santos, tem o Palmeiras na quinta-feira e depois dia 9 contra o Flamengo. Então a ideia do staff do jogador era que ele não jogasse essas duas partidas, nem contra o Fortaleza no sábado, nem contra o Palmeiras no sintético do Allianz Parque, para estar inteiraço contra a equipe do Flamengo. Mas ele pode, né? É uma possibilidade do jogador Neymar ele ficar como opção nessas duas próximas partidas e entrar minuto, né, gradativamente, indo entrando devagarinho, para assim sair como titular, se for possível, contra o Flamengo.
Já já também vamos falar aí do exame do Carrascal, que foi apontado um edema ósseo na costela do jogador. O Botafogo também está negociando a contratação do zagueiro do Sport e o Inter reconhecendo a dívida com o Racing com relação ao empréstimo do Carboneiro. A gente já fala isso também aqui do Coloral no Giro dos Clubes, tá bom, meus amigos? Eu vou deixar também aqui no link da descrição nosso vídeo de análise da tabela do Brasileirão da Série B. Vamos fazer também, fizemos, tá aqui embaixo, então você desce aí na descrição do vídeo, tá aqui a análise do Brasileirão da Série B, ou curte aí no nosso canal. Continuando aqui a reportagem do Santos, tudo foi acelerado, porém o pedido de Neymar voltou contra né? Voltou contra o Leão e atuou por mais do que o dobro dos 15 minutos previsto antes de a bola rolar. Agora a sequência fica em xeque. Juan Pablo Voivoda despistou sobre a presença do camisa 10 no clássico. Segundo o treinador, a decisão vai ser tomada de cabeça fria na segunda ou na terça-feira. Abre aspas então para o treinador, eu sinto que Neymar sempre põe o Santos na frente dele. Esse tipo de jogador absorve todo tipo de pressão. Está sofrendo pelo momento e vai pensar primeiro no clube. Mas também é preciso tomar decisões com a cabeça fria, com a lógica. Eu quero ele até o fim do ano. Quero Neymar bem em todos os jogos. Vou conversar com ele. Não é porque joga ou fica fora que pensa mais nele. Bem, né, como o staff do jogador queria que ele se afastasse dos 2 próximos jogos, ontem contra o Fortaleza e contra a equipe do Palmeiras, no sintético do Allianz, ele pode aí continuar no banco de reserva como opção e voltar gradativamente e ter a chance de ser titular contra a equipe do Flamengo, né, no dia 9. Falando um pouco mais do Neymar aqui, para a gente encerrar, o Santos dentro do campo ele agradou muito, embora visivelmente fora de ritmo de jogo, em comparação com os demais. Neymar mudou o ânimo do Santos na partida. Foi dele, inclusive, o passe, né, para Adonis Fria cruzar e a bola desviar em Bruno Pacheco e terminar dentro do gol do goleirão Breno, que está fazendo a temporada boa com a equipe do Fortaleza, empatando a partida. Tá bom, meus amigos? Então tá aí, Neymar. Voltando, falando um pouco do Neymar, a expectativa que o Neymar esteja, se ele jogar aí contra o Palmeiras, pelo menos alguns minutos, esteja bem fisicamente, né, um pouco melhor com a equipe do Flamengo no dia 9, né? Vamos ver como é que vai ficar todo esse lance aí. Vai deixando o seu like e se inscrevendo com a gente aqui. Vamos lá falar então agora aqui do Flamengo. Flamengo que venceu o Sport no Maraca. Bastante torcedor do Flamengo lá. Aonde o Flamengo vai sempre tem torcedor. Exame apontaram edema ósseo na costela de Carrascal. A gente vai falar sobre isso agora aqui no canal. Falando do Mengão, meia Carrascal substituído aos 20 minutos do primeiro tempo na vitória sobre o Sport por 3-0 neste sábado. Foi submetido a exame na madrugada de domingo e foi detectado um edema ósseo na costela do atleta. O comunicado do Mengão veio às 2 horas e 24 minutos. Lá o tempo não para, né? A nota falava o seguinte aqui, abre aspas para a nota do Mengão, substituído ainda na primeira etapa de Flamengo 3, Sport 0, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela sem fratura. Isso é apenas um edema, né? Não teve fratura. O atleta já iniciou então aí o tratamento com o departamento médico do clube. Falando um pouco mais de Carrascal, contratado na última janela, Carrascal tem 14 partidas, 1 gol marcado, gol contra o gol, né, contra o Racing depois de ter acreditado a Conmebol como contra de Marcos Rojo. E 4 assistências até o momento. Cresceu muito de produção nos últimos jogos e se tornou um dos principais jogadores do técnico Felipe Luiz, que vem fazendo uma boa temporada no Flamengo
como treinador aí, o ex-lateral esquerdo. Passou aqui pelo... Ó, apareceu aqui no Figueira, hein? Aqui em Santa Catarina. Ó, vamos falar um pouco aqui então, continuando. O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira às 9h30 da noite. Na 32ª rodada contra a equipe do São Paulo na Vila Belmiro. O Rubro Negro dormiu na liderança com 64 pontos ganhos e torce para o Palmeiras não vencer o Juventude neste domingo às 6h30. Hoje, né? Inclusive o jogo já está aí em andamento, mas isso é comentário aí para uma análise de tabela durante a semana, né? Juventude e Palmeiras, Palmeiras e Juventude com bola rolando já. Então tá aí, Carrascal, vamos ver, né? Já iniciou o tratamento para ver se consegue se recuperar a tempo de voltar a jogar com a camisa do Mengão. Vamos falar então aqui no giro dos clubes. Agora é hora do Botafogo. Botafogo que tá de olho aí no praticamente rebaixado Sport, que não fez uma boa campanha nesse ano de 2025 na Série A. O Sport... o Botafogo tá de olho no jogador do Sport. Rapaz, o zagueirão Riquelme. O jogador tem apenas 18 anos, né? O Botafogo negocia a contratação de Riquelme. Botafogo que empatou em 0x0 com o Mirassol. Foi um bom resultado, sim, porque o Mirassol tá passando o carro aí em todo mundo aí. Negociando então a negociação aberta com o jogador Riquelme Felipe, zagueiro de 18 anos, criado nas categorias de base do Sport Recife. O defensor foi relacionado para os últimos jogos do time principal da equipe pernambucana e é visto como promissor no time nordestino. A negociação encaminha bem e envolve o abatimento de uma dívida do Sport pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube pernambucano tem parcelas em atrasos na negociação do atacante adquirido no começo do ano por 15 milhões. Ele já deixou o clube e atualmente está no Cuiabá, tá bom? A intenção do Sport é negociar o zagueiro por no mínimo o mesmo valor que comprou Carlos Alberto. Como possui débito, né, em aberto, haverá naturais abatimentos, mas o Botafogo negocia para adquirir o atleta por cifras ainda menores, na condição de deixar uma parte dos direitos econômicos do jogador com a equipe nordestina. Então, o zagueiro Riquelme aí pode ter uma boa, pode sobrar uma boa negociação, uma boa chance para ele crescer mais a sua visualização no futebol, né? Então pode ser que seja bom para o zagueiro, embora os dois clubes aí estão fazendo essa negociação inteira, né? Abatimento de dívida, traz um jogador, abate um pouco aqui, tira lá, direito de econômico, então isso nada interessa para o jogador, o que importa é ele ganhar o dele, né? E tem a chance de vir para o Botafogo, né? Quem sabe disputar um Campeonato Brasileiro da Série A, uma Libertadores, Copa do Brasil, então com certeza é um bom negócio para ele, tá bom? As conversas então estão em andamento e há otimismo por parte do Botafogo pela contratação. A notícia foi dada pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo site GE. Caso acerte, meus amigos, com o zagueiro, o Clube Carioca fará uma avaliação se ele será aproveitado diretamente no time profissional em 2026 ou se passará por um período da equipe sub-20. Riquelme, então, foi relacionado para 7 jogos do time principal do Sport nesse Brasileirão, mas não entrou em campo, não. Ele foi relacionado, mas não entrou em campo, né? Então a gente fica imaginando como, então, aí os responsáveis pelo mercado da bola com relação dentro do Botafogo viram esse jogador, né? Não foi relacionado, foi relacionado pelo menos 7 vezes, mas não jogou, então, né? É isso, né? Vamos falar então de Internacional. O Internacional ele está reconhecendo a dívida com o Racing com relação ao empréstimo de Carboneiro. É isso mesmo. Para a gente encerrar o nosso giro dos clubes aqui, que o nosso vídeo já está muito grande, eu não gosto que vocês fiquem muito chateadinhos, não. Ó, desce na descrição desse vídeo aqui, vou botar na tela final também, que vamos ter aí a análise do Brasileirão da Série B
Vamos ver o que os times precisam fazer aí na Série B para subir para a Série A. Rapaz, está acabando o Brasileirão da Série B. O Racing, então, da Argentina acionou a FIFA para cobrar o Internacional pagamentos de parcelas atrasadas referente ao empréstimo de Carboneiro. Segundo informações da imprensa argentina, o clube gaúcho quitou apenas uma das 3 parcelas que, somadas, totalizam 350 mil, 1,8 milhão na cotação atual. Em entrevista à Rádio Gaúcha, e na manhã deste domingo, o vice-presidente do Inter reconheceu os valores em aberto com o clube argentino, Vitor Gruber, o vice-presidente, mas destacou aí, então, que vem sendo feito um trabalho para que seja regularizado no menor prazo possível, no melhor tempo possível essa condição, porque quando a FIFA é acionada aí com relação a alguma dívida, algum problema com o clube, a FIFA judeia dos clubes, né? Bota transfer ban, bota punição, bota multa, quebra praticamente aí, deixa o clube aí bem complicado, né? Trava o clube todo a FIFA. Então é melhor não deixar a FIFA braba, é melhor não fazer aí os clubes a acionar a FIFA com relação ao seu time aí. Então tem que manter as coisas direitinho, mas a gente sabe que o futebol é muito dinheiro, é fora do comum, né? Existe uma dificuldade financeira que o Inter enfrenta, com alguns compromissos que ainda não conseguimos quitar. Tentamos algumas soluções estruturantes para enfrentar a dívida, seguindo aqui, mas principalmente para conseguir vencer mês a mês. De fato, sim, existem alguns clubes que se manifestam publicamente e acabam vindo à tona na imprensa. O Racing é um deles, com quem há um atraso por parte do Internacional, reconheceu o dirigente. Continuando, fizemos um manejo dentro do possível para realizar essas quitações e estamos, inclusive, trabalhando nisso. Tenho certeza de que logo tudo será resolvido. Houve sim uma tentativa de parcelamento que não foi possível e agora estamos viabilizando esses pagamentos, acrescentou. Tá bom? Falando um pouco do dinheiro aí do Carboneiro, o Carboneiro tem um contrato de empréstimo com o Internacional até o final desta temporada para permanecer como atacante no Beira-Rio. Nas próximas temporadas, o clube precisará desembolsar 4 milhões, cerca de 21,5 milhões de reais, valor fixado em contrato. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, giro dos clubes, falando um pouco aqui da volta do Neymar, que foi bastante importante para a equipe do Santos, falando também que apareceu aí um edema, né, apontou um edema na costela de Carrascal no Flamengo, o Botafogo negociando a compra do zagueiro do Sport, o Riquelme, e o Internacional com essa dívida aí tentando resolver o seu problema. Então, nesse domingão maravilhoso aí, domingo 21, domingo 2 de novembro, estamos chegando no final do ano aí. E é isso aí, rapaziada, mais um giro dos clubes aqui, notícia do seu time do coração. Desce aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, vai botando comentário que eu vou respondendo vocês na medida do possível. E se não é inscrito, meus amigos, se inscreve aí e fique com a gente aqui. Valeu? Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Beto Vieira.